O Senhor esteja convosco. Ele está na mão de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Meu povo, nós estamos celebrando um tempo muito rico para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, o tempo mais importante da nossa caminhada cristã. É justamente o tempo da Páscoa, né? Domingo passado celebrávamos justamente a Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, nos dando um novo jeito de viver, um novo significado para a nossa vida. E neste final de semana, o segundo domingo da Páscoa, a igreja dedica, desde os anos 2000, com o Papa São João Paulo II, a igreja dedica este domingo, o segundo da Páscoa, como sendo o domingo da festa da Divina Misericórdia. A misericórdia é um dos atributos mais importantes do coração de Jesus, do coração de Deus. A igreja, então, deseja fazer o quê ao propor esta festa, a festa da Divina Misericórdia? A igreja quer convidar o seu povo a fazer uma experiência justamente com a misericórdia de Deus. Mas a gente fala de misericórdia, o que é que nós conseguimos entender sobre misericórdia? A palavra misericórdia é uma junção latina de duas palavras, mísera com a palavra cor. Mísera significa miséria, aquilo que não tem tanto valor. Mísera significa as nossas mazelas,
as nossas fraquezas, aquilo de ruim que o ser humano carrega. Todos nós temos alguma coisa que não é tão boa, as nossas misérias. E cor significa coração. Juntando as duas palavras, misericórdia significa colocar o coração na miséria, colocar o coração na fragilidade, colocar o coração nas mazelas. Celebrar a festa da Divina Misericórdia é justamente acreditar que Deus, que Jesus, o Cristo ressuscitado, Ele coloca o seu coração nas nossas misérias, nas nossas mazelas, naquilo que não tem tanto significado para nós. Isso é motivo de alegria, é motivo de encher o nosso coração. O Papa Francisco, certa vez, ele deu uma entrevista, e a entrevista virou até um livro, chamado O Nome de Deus é Misericórdia. E o Papa Francisco conta uma história bonita. Certa vez tinha um soldado, ele foi para a guerra, ficou lá anos e anos e anos, e lá ele cometeu vários tipos de pecados, né? Todos os pecados ele cometeu lá na guerra. E passa ano e assim por diante, chegou um tempo que ele estava já no seu estado terminal, quase já partindo, quase morrendo. E ele quis se confessar, pediu para chamar um padre. Vai lá, o padre foi lá atender a confissão dele, ele contou os seus pecados. Depois o padre perguntou para ele assim: meu filho, você se arrepende dos seus pecados? Ele falou: não, eu não me arrependo dos meus pecados. Novamente o padre perguntou: meu filho, você se arrepende dos seus pecados? Aquilo que você cometeu, as suas falhas, as suas faltas diante de Deus, do próximo e de você mesmo. Não, eu não me arrependo. Pela terceira vez, o padre também perguntou para ele: você se arrepende dos seus pecados? Ele falou: não, eu não me arrependo dos meus pecados, porque se fosse para fazer, talvez eu faria tudo de novo. Como que o padre ia perdoar aquele homem? Ele não arrependeu dos seus pecados? Como queria dar o perdão para ele? Não tem jeito. Passou um tempinho, o padre pensou um pouquinho, rezou um pouquinho, e o padre mudou a pergunta: olha, você não se arrepende dos seus pecados, certo? Certo. Eu não me arrependo dos meus pecados. Mas você se arrepende de não se arrepender dos seus pecados? Ele não se arrependia dos pecados, mas você se arrepende de não se arrepender dos seus pecados? O soldado falou: sim, padre, eu me arrependo por não me arrepender dos meus pecados. Foi justamente a brechinha que Deus encontrou para perdoar aquele homem. Foi justamente a brechinha que Deus encontrou para colocar o seu coração misericordioso nas misérias daquele homem. E na nossa vida é preciso também dar a brechinha para Deus, meus irmãos e irmãs. Celebrar a festa da Divina Misericórdia, Deus nos ensina que nós não podemos ter medo de Deus, nós não podemos ter vergonha do Senhor, não podemos ter receio de aproximar de Deus com o nosso coração partido, com as nossas misérias, com as nossas mazelas. Não podemos ter medo de Deus, não podemos ter vergonha do Senhor. Por isso que o salmista cantou para a gente o seguinte: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua. Não podemos ter medo de Deus, meus irmãos e irmãs. Não podemos ter receio de aproximar do Senhor. E olha que muitas vezes nós podemos ter vergonha de Deus. A gente comete uma coisa ou outra com o irmão, para com Deus e com a gente mesmo. A gente fica pensando: como que eu tive capacidade de fazer aquilo? Como que eu tive a capacidade de agir daquela maneira? E nós não podemos ter vergonha de Deus, porque eterna é a misericórdia do Senhor. Quando nós celebramos a festa da Divina Misericórdia, a liturgia da palavra nos faz dois convites importantes. O primeiro é justamente fazer essa experiência, abrir o coração e fazer a experiência com a misericórdia do Senhor, né? Deixar com que Ele coloque o seu coração no nosso coração, muitas vezes ferido, machucado. Em segundo lugar, aprender também a ser misericordiosos uns com os outros. Experimentamos de Deus a misericórdia para aprender e para praticar a misericórdia também para com aqueles que mais necessitam. Hoje, na primeira leitura, nós meditamos um pouquinho sobre o livro dos Atos dos Apóstolos.
E justamente os Atos dos Apóstolos, eles nos relatam como que era a igreja primitiva, como que era a igreja depois que Jesus morreu e ressuscitou, fala para nós como que era a igreja. A igreja primitiva, ela tinha como traço o amor fraterno, que se manifestava em gesto concreto e também se manifestava na partilha. Financeiramente, era uma comunidade muito pobre. Os apóstolos não tinham muito dinheiro. Eram poucas as pessoas que tinham dinheiro, né? Apenas os imperadores, aquelas pessoas que portavam alguma coisa, mas no mais a igreja era pobre. Depois que vai adquirindo alguma coisa, mas antes era uma igreja pobre. Faltava até bens materiais. O povo ficava com fome, não tinha muitas vezes uma casa, não tinha o que vestir. E fala para nós a liturgia da palavra. Entre eles, ninguém passava necessidade, né? Tudo era posto em comum. Hoje, talvez aqui na nossa comunidade, todos nós temos uma casinha para morar, não temos? Talvez a gente mora de aluguel, mas nós temos um lugarzinho para morar. Temos uma casinha, temos uma roupa para vestir, temos uma comida. Então, financeiramente, a gente não é tão pobre assim, né? É claro, tem uma situação ou outra que carece, tem mesmo, né? Por motivos injustos e assim por diante. Mas hoje não, a liturgia não quer falar disso. Mas hoje, talvez a gente não seja pobre financeiramente. Temos uma casinha, aquela coisa toda, mas no nosso meio ainda nós somos pobres, carentes de amor fraterno e de misericórdia. Lá na tua casa, falta alguma coisa? Sim ou não? Não? Sim? Sim ou não, gente? Não falta nada, talvez a comidinha, materialmente não falta nada. Mas nas nossas casas, nós somos sedentos, nós somos pobres de misericórdia, um para com o outro. O pai com os filhos com os pais, o esposo com a esposa também com o esposo. Nem sempre dentro de casa nós somos misericordiosos uns com os outros. Falta também dentro de casa o amor fraterno. O amor fraterno uns com os outros, os irmãos e assim por diante. Lá no trabalho, aqui na igreja, falta também misericórdia, falta também o amor fraterno. E hoje é justamente o contexto que quis nos dizer na segunda leitura. A segunda leitura fala para nós o seguinte: como que nós sabemos se uma pessoa tem uma vida cristã autêntica? E fala para nós São João, quando a pessoa adere ao jeito de viver de Jesus. Quando a pessoa adere ao modo de ser que Jesus praticou e que Ele quer que a gente seja praticantes também. E como que é aderir à proposta de Jesus? Praticando o amor fraterno e praticando a misericórdia. Se alguém olhar para a tua vida, se alguém olhar para o teu jeito de viver, vai conseguir encontrar amor fraterno? Quando alguém olha para você lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa, aqui na igreja, quando alguém olha para você, consegue encontrar misericórdia nas suas ações? Consegue encontrar misericórdia na tua vida? Você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, colocar o seu coração na miséria do outro? Porque é isso que nós experimentamos de Deus. E é isso que Ele pede que nós também pratiquemos na nossa vida. E portanto, o Evangelho nos ensina que Jesus, quando se aproximou de Tomé, mostrou para ele o seu lado que estava ferido, mostrou aquilo que estava chagado, mostrou aquele lugar que tinha sido perfurado pela lança e pelos cravos. Meu povo, quando Jesus ressuscitado estende os braços, estende as suas feridas para Tomé, Ele quer dizer para nós algo muito importante. Nós conseguimos encontrar Jesus, nós conseguimos ver Jesus hoje no sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã. Quando a gente visita, por exemplo, uma pessoa que está doente, quando visitamos o asilo, quando fazemos uma visita a uma pessoa enlutada, nós conseguimos também visitar o Cristo que está chagado, que está machucado nos nossos irmãos e irmãs. Para finalizar nossa reflexão, hoje o mundo está carente de docilidade. Hoje o mundo, nós, seres humanos, nós estamos carentes de ternura,
nós estamos carentes também de misericórdia. Sejamos nós pessoas dóceis, sejamos nós pessoas misericordiosas, sejamos nós pessoas que exalam o bom perfume de Cristo, sejamos nós pessoas que exalam as características do coração de Jesus, sobretudo a misericórdia, meu povo. Sejamos nós pessoas que curam, não sejamos nós pessoas que machucam, não sejamos nós pessoas que provocam feridas nos corações dos nossos irmãos e irmãs. Vamos inclinar nossa cabeça por um instante, vamos abaixar nossa cabeça, vamos rezar no coração, vamos pedir Jesus um coração semelhante ao dele, vamos pedir Jesus um coração manso, humilde, um coração repleto de misericórdia, repleto de docilidade, repleto de ternura. Jesus, manso e humilde de coração, podemos permanecer